O excesso de carga desgasta o asfalto e causa mais riscos nas rodovias. Aqui em Minas Gerais, o MPF entrou com 2 ações na Justiça contra empresas que abusavam dos limites impostos pela legislação. O Brasil tem uma frota de 2.800.000 caminhões que circulam pelas rodovias do nosso país. A maior parte dessas estradas está mal conservada e fica ainda pior com o excesso de peso dos caminhões. Aqui em Minas Gerais, 2 empresas foram autuadas 1.200 vezes desde 2014 por fazer transporte de carga acima do peso permitido. O abuso reiterado motivou o MPF a entrar com uma ação na Justiça contra essas 2 empresas. Veja agora no Interesse Público. O país tem cerca de 213.000 quilômetros de rodovias asfaltadas. As estradas pavimentadas são só 12% do total. E para piorar o cenário, 62% dessas rodovias estão em mau estado de conservação. Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte. Mas existe outro problema que agrava ainda mais as condições das rodovias brasileiras: o excesso de peso dos caminhões. Segundo a Agência Nacional de Transporte de Carga, o sobrepeso reduz em 30% a vida útil do pavimento. As más condições das rodovias significam prejuízos e provocam tragédias. De 2007 a 2017, só nas rodovias federais, mais de 80.000 pessoas morreram em 1.600.000 acidentes. Significa um asfalto que duraria 5 anos, passa a durar 3 anos apenas. Significa uma antecipação do custo de manutenção, significa buraco na pista, significa risco de acidente, significa uma perda de produtividade para o Brasil e até um aumento do custo do Brasil. Em Minas Gerais, estado que tem a 2ª maior malha rodoviária em extensão do país, com quase 22.000 quilômetros de estradas, o excesso de peso nas rodovias é um problema crônico. As poucas balanças que estão ativas não dão conta do recado. Em um mês, essa balança da Agência Nacional de Transportes Terrestres, na BR-040, a única na região metropolitana de Belo Horizonte, flagrou 230 caminhões que estavam com carga acima do permitido. Não, agora já contratei o guincho já mudou a carga, já ajeitou, agora só subir a balança de novo. Estou com excesso de peso no cavalo, né? E aí passou 600 quilos. E precisa remanejar a carga. Como eu tô com a carga toda cheia, o baú todinho cheio, tem como remanejar. Tô esperando chegar um truque para trocar o cavalo para poder seguir viagem. O excesso de peso é infração média e a multa é de apenas R$ 130, valor que não inibe a irregularidade. Uma investigação do Ministério Público Federal em Minas Gerais revelou que 2 empresas, a Valorec Tubos e a Supergasbras Energia, foram multadas 1.200 vezes desde 2014 por transporte de cargas acima do peso nas rodovias do estado. O MPF propôs às empresas a celebração de um termo de ajustamento de conduta que foi recusado. Sem acordo para suspender as irregularidades, o MPF entrou com ações na Justiça contra as 2 empresas. Nós pedimos a aplicação imediata de R$ 50 mil por veículo com excesso de carga que eventualmente for flagrado pelos órgãos de controle, tanto a NTT, DENIT, quanto a Polícia Rodoviária Federal. Isso em nível liminar. Em pedidos definitivos, nós pedimos aí por volta de 8 milhões de multas, tanto de dano moral quanto material, para a Valorec, e 16 milhões também englobando todos esses aspectos de transgressão para a Supergasbras. Você vai ver também no Interesse Público de hoje. Golpes financeiros em aplicativos de celular e maquininhas de cartão. Um alerta que vale para todos nós. Em Santa Catarina, restaurante sobre área de preservação permanente será demolido depois de atuação do Ministério Público Federal. Acessibilidade ou não em uma das principais avenidas de São Paulo. Cadeirantes enfrentam dificuldades de acesso em plena Paulista.
E um impasse entre a história e o progresso. Uma discussão que está dando o que falar em Recife. Fique com a gente! O MPF pediu e a Justiça determinou que seja demolido um restaurante na Praia dos Ingleses, em Santa Catarina. Isso porque o imóvel foi todo construído em uma área de preservação permanente, o que é proibido pelo Código Florestal. Restinga é a vegetação que se vê nas praias, dá vida à areia, sustenta o solo, impede o avanço do mar e até nos oferece um lugar à sombra. Verdadeiros tapetes que a natureza levou milhares de anos para formar nas linhas do litoral. Como aqui nos mais de 4 quilômetros da praia que fica no bairro de Ingleses, norte da ilha de Santa Catarina, cidade de Florianópolis. Mas o crescimento desordenado do bairro, que avança em direção à praia, tem rasgado esses tapetes. Onde a vegetação de Restinga ela é comprometida, a vegetação e seu campo seu pacote de dunas, as propriedades costeiras ficam desprotegidas, né? E as pessoas vão para um ambiente que tem umas dunas, que elas querem ir para a praia, desfrutar do seu lazer, mas elas querem uma ocupação que é incompatível com a proteção que esse ambiente precisa. Dunas, por sinal, é o nome desse restaurante, que pelo descaso com uma área de preservação permanente virou caso de justiça e terá que ser demolido. Pela sentença de agosto deste ano, os responsáveis por administrar o restaurante são obrigados a recolher o entulho da demolição e a apresentar um projeto de recuperação da área degradada num prazo de 60 dias. A Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Floran, deve aprovar esse projeto em no máximo 3 meses. O município de Florianópolis e a União têm que retirar os postes de iluminação e o ramal do sistema de drenagem pluvial, além de instalar placa proibindo a construção na faixa de praia e Restinga. Se houver descumprimento da sentença, será aplicada uma multa de R$1.000 por dia. É uma sentença muito bem fundamentada na legislação em vigor, na doutrina. Nós conseguimos fazer uma prova muito boa do dano ambiental, também teve perícia técnica que apontou para isso, e eu acho que talvez isso também traga os órgãos ambientais um pouco a responsabilidade para prevenir esse tipo de ocupação. A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis informou que aguarda a entrega do plano de recuperação de áreas degradadas e que, a partir disso, tem 90 dias para aprovar o projeto. No próximo bloco, um alerta. Cartões de banco clonados, boletos falsos, propostas mirabolantes pelo celular ou pela internet. A criatividade dos criminosos é infinita quando o assunto é golpe financeiro. Você vê já já, logo depois do intervalo. Com isso aqui na mão, a gente resolve quase tudo, né? Dá para pagar contas, fazer transferências bancárias e até investimentos. Mas olha, essas facilidades todas podem virar uma baita dor de cabeça se a gente não tiver muito cuidado e atenção. Os bandidos se aproveitam até da mais corriqueira das situações, como o uso da maquininha de cartão, principalmente em comércios informais. Vamos explicar as fraudes mais comuns e como evitá-las. Uma delas é a troca de cartões. Parece bobinha, mas é mais frequente do que você pensa. Ao entregar a maquininha para digitar a senha, o bandido se aproveita de alguma distração. Sem perceber, você digita a senha no campo de valor, e é assim que ele consegue roubar sua senha. O vídeo de alerta é da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, e foi justamente num golpe parecido com esse que o Vanberg caiu. Uma vez eu fui comprar água na entrada de uma
de uma balada, de um vendedor assim que estava vendendo com isopor. Aí tinha cartão de crédito, eu não tinha dinheiro na mão, aí passei meu cartão. Aí dias depois eu fui olhar de novo a fatura e estava lá o lançamento indevido. E a criatividade dos criminosos não tem limite, principalmente pelo celular e internet. É mais mensagem de texto mesmo, falando que ganhou algum tipo de prêmio, mas que para eu adquirir esse prêmio eu tenho que fazer um depósito numa certa quantia de algum valor. Então essas mensagens a gente recebe com muita frequência. A cara de pau é tanta que nessa rede social aqui, por exemplo, tem várias pessoas vendendo notas falsas de dinheiro e cartões de banco roubados com crédito liberado para que o comprador possa gastar. Agora ficou fácil a gente imaginar o que acontece quando o banco envia para casa da gente um cartão e nunca chega, ou temos a carteira roubada. Os golpistas fazem parecer que dinheiro cai do céu e as ofertas de investimento também são inúmeras, principalmente com moedas virtuais, que se estabeleceram à margem de qualquer regulação. Elas são anônimas e seguras do ponto de vista técnico, mas também são utilizadas como meio de pagamentos por traficantes que criaram sites para a venda de drogas ilícitas baseados na Deep Web e por quem quer lavar dinheiro. O Ministério Público Federal atua com outras autoridades no combate desses cybercrimes. E essa guerra acaba de ganhar uma arma importante: a entrada do Brasil como observador na Convenção de Budapeste, um tratado internacional do Conselho da Europa para definir de forma harmônica os crimes praticados por meio da internet e assim formatar um segundo protocolo de atuação. O Brasil vai poder discutir o texto desse segundo protocolo. E com isso melhorar esse segundo protocolo, adaptar à realidade brasileira e tão logo o segundo protocolo esteja pronto e entre em vigor, já será aplicável dentro do território brasileiro. IOF, IPI, IRPF, INSS, ICMS, IPVA, IPTU, ITBI, CID, COFINS, CPMF. Olha, se uma sigla começa com I ou com C, a gente já sabe que é um imposto, uma taxa ou uma contribuição que a gente paga para o governo. E o valor dele está em tudo, no cafezinho, no pão de queijo. Aliás, na televisão que você está assistindo essa reportagem agora, ou no computador, no valor da luz, da internet. Mas você sabe qual é a diferença entre eles? Bom, a taxa é um valor cobrado pela prestação de serviços do governo, seja ele municipal, federal ou estadual. Por exemplo, a taxa de limpeza pública. Já a contribuição é dividida em dois grupos. Especial, quando é cobrada de um grupo ou atividade, como por exemplo o INSS, e a melhoria, quando o governo faz algo que resulte em benefícios para o contribuinte, como o asfaltamento de uma rua. O imposto é um valor cobrado sobre um bem ou uma renda que serve para financiamento de serviços universais, como educação e segurança. Agora que a gente já sabe a diferença entre eles, fica mais uma pergunta. Será que o governo utiliza esse dinheiro de forma correta? Justamente para fiscalizar todo esse processo, que em 2009 passou a valer a Lei da Transparência e em 2012 entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação. Elas são de suma importância, pois elas garantem que o cidadão tem uma participação ativa na sociedade brasileira. E ainda elas auxiliam no combate à corrupção e na gestão da coisa pública. Mas, como sempre, tem prefeitura no Brasil que se esquece de cumpri-las. O município de Boca do Acre, no Amazonas, é um exemplo. Após a ação do MPF, a Justiça Federal determinou que o município regularize o portal da transparência, disponibilizando informações atualizadas sobre as receitas e despesas. E como você já sabe, nós somos os maiores fiscais dos gastos públicos. Se você notar alguma irregularidade, denuncie ao Ministério Público Federal. Afinal de contas, é o nosso dinheiro. Até mais. Depois do intervalo,
Um impasse entre manter aspectos históricos e construir imóveis que podem valorizar uma região. Qual é a sua opinião? E a acessibilidade em um dos pontos mais importantes de São Paulo, a Avenida Paulista. Eu volto já! Manter aspectos históricos ou construir imóveis que podem valorizar uma região. Essa discussão é comum em vários lugares e tem sido um impasse lá em Recife. Vamos ver. O bairro de São José está no coração do Recife. A história dessas ruas e avenidas é que faz pulsar a memória da Veneza brasileira. As igrejas, o mercado e a sede do Galo da Madrugada, importante bloco carnavalesco do Recife, narram os tempos áureos da comunidade. Mas esse patrimônio está ameaçado por um projeto de revitalização da área portuária do Recife, que pode transformar radicalmente a infraestrutura do bairro, alterando a utilidade dos armazéns 16 e 17. Os dois armazéns funcionavam exatamente aqui neste local e a previsão é de que sejam construídos um centro de convenções e um hotel. Mas as obras não seguiram adiante, porque o MPF da 5ª Região entrou na Justiça pedindo que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal impedissem a continuidade das obras, porque o IPHAN não fez uma análise sobre os aspectos históricos do local e o projeto não pode receber a licença da Prefeitura. Este trecho está incluso num pacote maior de ações na área portuária do Recife. A primeira parte do projeto ficou sob os cuidados do Estado e consistiu na construção de um centro de artesanato, um museu e a reforma do terminal de passageiros. A segunda ficou sob investimentos privados. Aquele empreendimento, pela sua altura e pela sua largura, vai tirar a visibilidade de bens históricos que estão situados nos bairros de São José e Santo Antônio. Então, o objetivo, antes de tudo, é proteger a visibilidade desses bens tombados aqui na região do Recife. A professora da Faculdade de Direito do Recife, Liana Cirne Lins, tem o mesmo entendimento do MPF e avalia como um perigo para a cidade a decisão do TRF5. Ela entende que é fundamental o parecer do IPHAN sobre qualquer projeto na área histórica do Recife. De modo impressionante, o TRF5 negou o dever do IPHAN de se posicionar, apresentando o parecer técnico e analisando o impacto paisagístico, histórico sobre os bens tombados do Recife antigo. Em nota, o IPHAN informou que, como o empreendimento está fora dos bens protegidos em nível federal, o Instituto prefere não se manifestar. Também procuramos o grupo responsável pela obra, que não comenta projetos em andamento. Consumidores, fornecedores, serviços e produtos. Essas 4 palavras definem uma relação de consumo que pode ser muito boa ou muito ruim. Todos nós somos consumidores. E quando compramos algo que não é entregue como informado ou simplesmente não chega, aí a dor de cabeça costuma ser grande. E o MPF está ligado faz tempo nessas situações e também atua em defesa do direito dos consumidores. Quer um exemplo? Quando investiga formação de cartel, irregularidades praticadas por empresas de transporte coletivo, telefonia, entre outros. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais.
Todo mundo tem direito de ir e vir, isso é assegurado pela Constituição. Mas para quem depende de cadeira de rodas, ainda há muitas dificuldades. Às vezes a rua, a avenida até tem acessibilidade, mas na hora de entrar nos lugares, aí a história complica. Ela sempre foi símbolo da história, economia e da diversidade de São Paulo. Por aqui, passam milhares de carros e pessoas todos os dias. A Paulista foi a primeira avenida a ser asfaltada na cidade, mas só na última década ela ganhou mais acessibilidade. Calçadas largas, piso tátil e guias rebaixadas estão em toda a extensão. Em 2005, nós organizamos um projeto, oferecemos esse projeto para a Prefeitura de São Paulo, que viabilizou a padronização de todo o piso da extensão completa da Avenida Paulista. É um piso diferenciado de concreto, placas de concreto, mas que tem, além disso, o piso tátil, o podotátil, que é uma forma de facilitar a vida das pessoas com deficiência e foi a primeira calçada de São Paulo com essa disponibilidade. Silvana conhece bem todos os detalhes dessa transformação e as dificuldades que os cadeirantes enfrentam no dia a dia. Ela é instrutora de acessibilidade na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e acompanhou as modificações realizadas na avenida. Tem muitos países que o piso da calçada também é em asfalto. Aqui no Brasil optou-se pelo concreto. Esse concreto, quando você tem uma boa inclinação, ele é bem feito. E como aconteceu na Paulista, que foi a prefeitura que fez do início ao término dela, então não ficou uma colcha de retalhos, cada um fazendo uma parte, mostrou que é a situação ideal. Os prédios também precisaram acompanhar essas mudanças. É o caso desse edifício do Banco Central, construído no início da década de 80. Na época, ninguém falava em acessibilidade. Os próprios funcionários do banco procuraram o Ministério Público Federal. Na ação, os procuradores pediram uma série de modificações para tornar o prédio mais acessível. Em maio deste ano, foi feito um acordo na Justiça Federal. As obras já começaram e devem ser concluídas em 1 ano. Desde o início do processo, o Banco Central tem feito mudanças. A entrada principal ganhou rampas. Também tem elevadores acessíveis e banheiros adaptados em todos os lugares. No Banco Central do Brasil como um todo, nós temos cadastradas por volta de 100 pessoas com deficiência, né? Se a gente incluir as pessoas com mobilidade reduzida, esse número chega a 200, fora o público, né, que vem ser atendido aqui, público externo, né? A gente tem um atendimento presencial. A gente tem cerca de 1.000 atendimentos por mês, né? Desses 1.000, por volta de 6, 7% é pessoas com deficiência, né? Então, assim, é um investimento que tende a beneficiar tanto os servidores da casa como o público externo. O desenho universal é um conceito que foi criado nos Estados Unidos para dar igualdade e acessibilidade para todos. Uma prática que deveria estar presente na arquitetura e no urbanismo, para que todos sejam incluídos e tenham liberdade. Nossa, eu me sinto super feliz e eu brinco assim, às vezes eu me sinto trabalhando em causa própria, porque eu faço projeto e usufruo. E assim como eu usufruo, é legal porque eu sei que milhões de pessoas que não saíam de casa, hoje também estão usufruindo desse espaço. Agora, uma última notícia. O Senado Federal aprovou o nome de Augusto Aras para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Com isso, ele é o novo chefe do Ministério Público da União pelos próximos 2 anos. A cerimônia de posse de Augusto Aras como Procurador-Geral da República foi realizada no Palácio do Planalto, um dia após a aprovação dele na sabatina da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e do plenário do Senado, onde recebeu a maioria dos votos, 68. A escolha do Dr. Aras é uma escolha difícil, tendo em vista ao bom quadro existente no MP. Então eu peço a Deus que nesse momento
ilumine o doutor Aras, que ele tome boas decisões, interfira onde tem que interferir e colabore também, como sei que é da tradição dele, um bom andamento das políticas de interesse do nosso querido Brasil. Reafirmo a todos o nosso dever, que haverei de cumprir de forma democrática, buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho e, acima de tudo, que tudo se faça com respeito à dignidade da pessoa humana. O novo Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, que abrange os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. A sabatina na CCJ durou mais de 5 horas. Cada parlamentar teve o tempo máximo de 10 minutos para fazer perguntas a Aras. Além de falar sobre a independência do MPF, ele também respondeu questões sobre ideologia de gênero, Amazônia, meio ambiente, Operação Lava Jato, abuso de autoridade, entre outros assuntos que farão parte das atribuições do cargo de PGR. O Ministério Público defende a separação dos poderes e defende que, no universo da sua independência e harmonia, deva, sim, as respectivas instituições tratarem a harmonia, no sentido de que o sagrado interesse público prevaleça. Aras tem 60 anos e é natural de Salvador e está no Ministério Público Federal desde 1987. Em 1993, ele foi promovido a Procurador Regional da República e, em 2011, a Subprocurador-Geral da República. Por hoje é isso. E lembra que se você gostou do programa e quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso site ou o nosso canal no YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau.